Olá, pessoal, bom dia, bom sábado para vocês, que Deus abençoe. Sábado é dia da gente renovar as energias e ter uma visão mais alegre dos fatos que estão aí acontecendo na política e estão nos sobrecarregando e, quem diria, nos esmagando. E ninguém melhor do que isso que o doutor Renato Gomes para falar sobre os últimos acontecimentos. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigado a você, Camila, pela amizade, pela parceria e pela oportunidade de tentar fazer um trabalho alquímico, transformando ali quase que uma depressão em algo que seja positivo. Vamos ver. Doutor, já vamos começar pelo maior incidente da semana, que foi a prisão do senhor Roberto Dias. Como é que você viu essa prisão? Ela estava dentro da lei, o Omar Aziz exagerou. Como é que o senhor analisa isso? Abuso de autoridade gritante. Primeiro, né, qual foi a justificativa para se prender em flagrante ali? Um falso testemunho, um perjúrio. Para você prender por falso testemunho, você tem que se basear num fato, um fato objetivo, né, que seja ali visto de uma forma clara, transparente por você, por mim, por qualquer pessoa do povo, seja conhecedor de direito, seja leigo, seja tenha qualquer formação. Ele se baseou num áudio falando por alguém falando, não sei quem é esse alguém, não sei se esse áudio foi periciado, não sei se o que a pessoa falou no áudio era baseado num fato efetivamente verdadeiro, comprovado, ou seja, no áudio, pura e simplesmente. Com base nesse áudio, ele disse que o depoente estava mentindo, porque estava se contrapondo ao que ele escutou. E aí fez aquele show. É abuso de autoridade grosseiro, porque uma alegação em si não é fato que justifique a acusação de alguém de falso testemunho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segundo já foi exposto, aquela CPI estava em sessão durante ações do plenário. O segundo regimento interno do Senado é proibido sessões de CPI enquanto o plenário está em atividade. Então, uma decisão ali inválida, né? Uma sessão inválida. Se é inválida, mais ilícita ainda, né? Mais irregular ainda, foi a prisão em flagrante. E terceiro, apesar de todas essas ilicitudes grotescas, o sujeito foi preso, foi levado para a delegacia, e ao invés de ter sido relaxada a prisão imediatamente pelo delegado, foi-lhe cobrado fiança. Um delegado formado em direito, uma delegacia de polícia que domina a área de direito penal, não sabe o que é relaxamento de prisão, que é uma garantia fundamental prevista no artigo 5º da Constituição. Ou não sabe, ou ficou intimidado por ser uma ordem de um senador da República, que abusou da sua autoridade. A questão é, até que ponto a polícia vai ficar agindo dessa forma vergonhosa? Um agente da polícia age dessa forma vergonhosa, né, com conivência com crime cometido por pessoas que estão acima da lei. Então, no final das contas, o sujeito foi confiscado em seu patrimônio em R$ 1.100, deixando lá o din-din, né, e participou todo desse cenário. Aquilo ali é vexaminoso. Eu fico envergonhado de ser brasileiro, tendo um Senado da República como esse. Eu e milhões, acredito que pensam da mesma forma. Vamos ver o desfecho dessa história. Doutor, logo depois a defesa soltou uma nota. O pessoal confundiu a nota da defesa com a do Clube Militar. Estão completamente diferentes. Como o senhor viu a nota da defesa e se o senhor pode explicar a diferença para a gente? Olha, a nota da defesa, a defesa disse que ficou indignada, não vai admitir essas leviandades, essa vileza contra a instituição Forças Armadas e que não admitirá mais esses ataques à instituição que defende, né, que existe para defender a democracia e as liberdades dos cidadãos. Então, foi isso que ela disse. A nota em si foi uma nota padrão, eu diria padronizada, foi um tom um pouquinho acima do que vinha sendo escrita as últimas notas, talvez tenha sido abaixo do tom da nota do general Heleno, quando ele escreveu direcionado ao STF, porque queria pegar o telefone do Bolsonaro. Então, equiparando as notas, eu diria que essa nota do Ministério da Defesa foi abaixo um pouquinho daquela nota, que foi muito mais impactante. E o desfecho dessa história, eu
estou curioso. Por quê? Porque o Omar Aziz se sentiu ofendido, né? Quer porque quer agora chamar o Braga Neto para prestar esclarecimentos na CPI, né? Segundo o pedido do senador, requerimento do senador Alessandro Vieira. E a minha curiosidade é se, indo à CPI, o Braga Neto vai sozinho, ou se vai com um pelotão militar, né? Vai com um grupo de forças especiais do Exército, ou dos comandos anfíbios da Marinha, um grupo operativo, né, preparado efetivamente para a guerra, que está acostumado a lidar com gente do mal, né, com inimigos da pátria. Então, e lá eu queria ver também, eu estou curioso também para ver como se portará o general Braga Neto diante desse tipo de perguntas que costumeiramente são feitas para os depoentes. Aquelas perguntas repetitivas, buscando que a resposta seja aquilo que convém ao que eles estão perguntando, fomentando a construção das narrativas que eles buscam. Então, ou será que o general irá inverter a situação e dar ali um cheque, ou mesmo um checkmate? É a minha curiosidade, porque o Senado não pode fazer absolutamente nada contra o general, contra as Forças Armadas. Não tem poder, muito menos moral para isso. Por outro lado, o Senado está numa situação, eu diria, praticamente de um flagrante permanente, sobretudo os membros dessa CPI, em função do que eles estão fazendo. É o mesmo fundamento para se prender um senador hoje de CPI, é o fundamento que o STF usou para arrumar um flagrante para o Daniel Silveira. Seria uma situação de flagrante. Eles consideraram a fita de vídeo gravada um flagrante continuado, né? E os senadores, fazendo o que eles estão fazendo diariamente, coagindo testemunhas, ameaçando, prendendo em flagrante de uma forma aberrante, isso é um flagrante praticamente continuado por abuso de autoridade. São situações que não cabem prisão preventiva. Foi o caso onde enquadraram o Daniel Silveira, é o caso onde, tranquilamente, pode o general Braga Neto ou qualquer pessoas que tenham ali vontade de fazer o país dar certo, podem fazer, podem praticar uma prisão em flagrante inversa. Vamos ver, é um sonho isso? Não sei, pode ser, mas eu vejo como factível nesse estado de coisas que a gente vive hoje. Hoje a tromba balança o elefante, mas uma hora o elefante se rebela e domina a tromba. Né? E dominando a tromba, o que ele precisa fazer agora? Precisa se livrar do barbante que está na perninha dele, amarrando na cadeira, o barbante que essas instituições disfuncionais colocaram no elefante. Essa é a distopia Brasil. Ou melhor, a distopia Banânia. Mas logo depois, Renato, o Omar Aziz veio e desafiou a defesa. Ele falou, pode me mandar 50 notas, que eu não estou nem aí. Aí depois ele falou que foi intimidado, o que é mentira, porque aquela nota não intimida ninguém, né? Não intimida nem criança. Mas ele se sentiu intimidado, mas depois vai lá, estufou o peito, pode me mandar 50 notas. E no plenário, não sei se o senhor viu, ele cobrou o Pacheco, falando que o Pacheco não defendeu ele como deveria, que o Pacheco não deveria permitir que um senador fosse pressionado ali, fosse cobrado. Acontece que o Omar Aziz trata os depoentes da CPI com uma agressividade, com uma violência absurda quando não fala o que ele quer ouvir. Então quer dizer que ele pode fazer o que ele bem entender, mas o exército tem que calar a boca e se curvar porque ele é senador? Banânia, a gente está vivendo em Banânia, isso aqui o quê? Então ele abusa da autoridade, na certeza da impunidade, e na hora que o cerco se fecha, ele quer se escorar na instituição Senado Federal. E ainda colocou o presidente do Senado em maus lençóis. Deu uma chacoalhada no Pacheco. Eu diria, o Pacheco também comprou. Né? Ele é um dos responsáveis por isso que está acontecendo. Né? Ele baixou a cabeça e abriu essa CPI, quando poderia simplesmente falar, não vou abrir CPI, porque não é caso de CPI. Né? Não há fato determinado para se abrir CPI. Não vou abrir uma CPI para perseguir o presidente da República, como é a intenção real. Ele não quis fazer isso. Então ele está ali no mesmo barco, vai se afundar junto. O Omar Aziz, ele se sentiu ofendido, se sentiu intimidado. Isso aí não cola. Porque se ele tivesse sido intimidado, ele não teria dado uma de valentão e teria falado isso. Ele teria ficado quieto.
uma intimidação real, ele teria ficado quieto, ele não teria crescido. Percebe? Mais uma vez, e só confirma o que a gente falou aqui, que a nota foi uma nota necessária? Foi. O tom foi o adequado? Foi ali o que eles entenderam pertinente em cima do que eles têm em mente. Eu não sei o que eles têm em mente. Resolve o problema? Não. Não resolve o problema. Né? Apenas alimentou ali, né, a continuidade como é que se diz? Da forma como os senadores irão tratar ou testar o comportamento das Forças Armadas. Eles estão tentando fragilizar o Bolsonaro de qualquer forma. E quem é o apoio do Bolsonaro? São as Forças Armadas e o povo. O povo é ignorado, completamente ignorado. Você bota os governadores para usar as suas polícias secretas, aquela meia dúzia ali que faz o serviço sujo, baixa o sarrafo, o povo está em casa. Joga mais uns bichinhos no ar, cepa 1, cepa 50, todo mundo de focinheiro, todo mundo com medinho, querendo agulhada. O povo está dominado, esquece povo. A questão ali é a briga de cachorro grande, ou a briga da tromba com o elefante. A tromba está ganhando por enquanto, porque o elefante ainda está... Eu não sei o que aconteceu com esse elefante, mas ele vai ter que acordar e dominar a tromba. Mas, doutor, o Pacheco, ele poderia ter falado, tipo, não vai prender o Dias, manda soltar esse cara agora. Ele é presidente do Senado. E aí ele falou, não, eu não poderia fazer nada. O Pacheco dá uma impressão que a única coisa que ele pode fazer é receber o salário, né? Camila, olha, eu sempre gosto de lembrar, né? Em janeiro, batendo papo com a Liliane numa live dessa, ele falou, Renato, o que você espera? O que você acha que vai acontecer? A saída do Maia, entrada do Lira, saída do Alcolumbre, entrada do Pacheco. Minha amiga, 6 por meia dúzia. Qual é a dúvida? 6 por meia dúzia. Né? O Lira está até surpreendendo, né? Mas 6 por meia dúzia. O Pacheco não é a mesma coisa, é um Alcolumbre. Não muda absolutamente nada. Isso era mais do que previsível. E ele lava as mãos. Ele vai comprar briga com um senador, vai desautorizar um senador, mesmo que tenha cometido aquela arbitrariedade grotesca, né? Para que ele vai comprar briga? E ele é advogado. Ele sabe que aquilo ali era ilícito. No fundo, ele acabou sendo cúmplice como presidente do Senado, sabendo que a sessão era inválida, porque estava correndo no momento que o plenário estava em ação, e sabendo que o que ele fez ali não se justificava. Então, por quê? Boa pergunta. Quais são os interesses por trás de tudo? Só ele pode responder. Inclusive, Renato, aí vem uma dúvida minha. O Dias, ele era sargento, né? Acho que, se não me engano, da Marinha. Ele era sargento de algum lugar. Isso que o Omar Aziz fez não foi um recado para as Forças Armadas? Pode vir Pazuello, pode vir quem tiver que vir. Se eu quiser prender, eu vou prender e vocês vão ficar quietos? Olha, se o Omar Aziz pensa isso, ele mostra que ele está completamente desequilibrado. Ele está fora de si. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe o que ele está fazendo. Basta um sopro do Bolsonaro, um sopro do Braga Neto, que acaba o Omar Aziz. Ele vai mofar no presídio militar. Basta um sopro. O que ele não entende é que a população já autorizou o presidente a fazer o que for necessário. Porque a questão é, por que se fustigar o presidente da República o tempo inteiro, com a legitimidade que ele tem, é o único que está andando dentro das regras do jogo, efetivamente democrático, por que se fustigar o presidente da República, se fustigar as Forças Armadas, que se eles estão fazendo o que estão fazendo hoje, é por concessão, por autorização das Forças Armadas. E as Forças Armadas têm que ser muito, eu diria, desqualificadas para aceitar isso como normal, como sendo das regras do jogo democráticas, e como se aceitar isso como se fosse realmente o que vai acontecer daqui por diante ad eterno. Isso é insanidade ou inocência. Né? Ou burrice também, pode ser burrice também. Não tem como. O que ele faz é uma coisa inconsequente. E o único que vai sair prejudicado ali será ele mesmo. Ele não consegue enxergar isso. Porque na hora que entrar força em cena, o Senado acaba. Não que o Senado acabe como instituição, mas aqueles que estão cometendo atrocidades, crimes o tempo inteiro, eles saem de cena.
Então, assim, alguém deveria assessorar os senadores. Alguém deveria assessorar. Eu não sei o que os assessores dele falam, mas alguém deveria assessorá-los, porque a realidade não é isso que eles imaginam. Não é o que essa bolha de Brasília aparenta para eles que seja. Então, vamos ver isso aí. Olha, vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, Renato, o Pacheco conversou com o Braga Neto na quinta-feira e o Pacheco garantiu que está tudo bem. Pacheco conversa com Braga Neto após fala de Aziz. O assunto está encerrado. Em nome do Senado, ele afirmou que reconhece os valores das Forças Armadas, inclusive éticos e morais. Neste caso, quem cedeu? Foi o Senado ou foi as Forças Armadas para colocar para acalmar a situação? Porque ontem deu a impressão que ficou bem tensa, né? Ontem ficou... Olha, na quarta-feira ficou muito tenso. Isso daí, essa reunião com o Pacheco, foi uma bandeira branca ou foi uma conversa do tipo, façam de novo e descubram o que pode acontecer? a gente pode especular. No primeiro momento, na minha leitura, isso aí não passa de um jogo de cena, é uma hipocrisia. Uma hipocrisia. Eu diria hipocrisia dos dois lados. Hipocrisia dos dois lados. Primeiro, das Forças Armadas, eu diria, estaria dentro de uma estratégia militar que eu confio que exista. Muita gente fala, isso não existe. Na minha leitura, existe uma estratégia militar diante do que está acontecendo no país e faz parte da estratégia militar. Vamos postergar o quanto pode uma ação mais concreta para sair das notas e das falas para resolver-se o que está aí, os problemas pendentes. Então, porém, foi estratégia militar. Por isso, acabou sendo a hipocrisia de um bate-papo, de um passar de panos, como sendo ali das regras do jogo. De um lado, do jogo militar. De outro, do Pacheco, o jogo da contenção de riscos. Contenção de risco. O risco, obviamente, é do Senado, diante do que eles estão fazendo. Segundo o Rodrigo Pacheco falar que o caso está encerrado, não quer dizer absolutamente nada. Se ele avaliza essa CPI, ele, como presidente do Senado, instaurou essa jossa, que a gente sabe o que está fazendo, o papelão que prestando ao país, e permite que esses abusos permaneçam constantes, o que adianta ele falar que o caso está encerrado? Se ele está fazendo vista grossa para o que está acontecendo. Então, não quer dizer absolutamente nada. Ele também é corresponsável pelo que a CPI faz. Mesmo que ele tenha querido ali dar uma de diplomático, daquela pessoa que está querendo bandeira branca, no fundo, não é o que as atitudes deles demonstram, na prática. Abriu CPI, faz vista grossa para as atrocidades, permite, estava aí dando declaração contra o voto transparente, agora não sei se mudou de ideia de novo, mas não sei o que houve. Então, assim, qual é a dele? Ele vai ter que, uma hora a verdade vem à tona, a verdade vem à tona, qual é aquele João Q 23, que o Bolsonaro sempre fala? Verdade, a verdade vem à tona. Descobrirei a verdade vos libertará. Isso. Em compensação, Renato, o PSOL, para variar, pediu a convocação do Braga Neto para explicar a nota de repúdio do Ministério da Defesa. Ou seja, os senadores podem falar o que bem entender. Se o exército se defender... Ai, meu Deus, vocês não podem falar nada. Inclusive, o próximo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ele sai na segunda, falou que lugar de militar é no exército, que não tem que ficar falando, é no quartel. A bancada de deputados federais do PSOL apresentou à presidência da Câmara um requerimento de convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Os parlamentares de esquerda exigem que Braga Neto dê explicações ao plenário da Casa sobre a nota publicada, no caso, na quarta-feira, pela pasta em resposta às acusações do presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, de corrupção envolvendo membros das Forças Armadas. Os deputados do PSOL afirmam que a nota do Ministério da Defesa é uma tentativa de intimidação. Até agora eles estavam quietos. Aí eles foram atacados, se defendem. Meu Deus, está me intimidando, está intimidando. É inaceitável o tom intimidador e ameaçador da nota assinada pelo ministro da Defesa, Walter Braga Neto,
e pelo comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. É fundamental, portanto, que os poderes constituídos tomem as providências cabíveis para cobrar explicações aos responsáveis pelas ameaças e intimidações contra o Estado Democrático de Direito, que colocam em risco a Constituição Federal de 88 e os valores por elas expressados. Os parlamentares destacam que as suspeitas de corrupção acusadas na CPI sobre a compra de vacina são do período em que o Ministério da Saúde estava sob o comando de Eduardo Pazuello, que é general da ativa e tinha outros militares em importantes posições hierárquicas. A declaração do senador Aziz apenas constatava fatos, cada vez mais fortemente demonstrados na CPI, que vem comprovando sobre os esquemas de corrupção do governo Bolsonaro. E aí, doutor? Olha, essa nota aí, você não me falou que eu tinha que preparar meu estômago para escutar isso. Eu teria me preparado que eu achei antes. Agora, que eu olhei, eu achei. Você me traiu, mas tudo bem, está perdoada. Olha, eu duvido que o Lira vai votar isso vai levar isso à frente. Eu duvido, particularmente. Isso só mostra, Camila, que a nota foi fraca. A nota foi num tom ali adequado dentro da estratégia que eles estão usando, mas na prática foi uma nota muito fraca do que o país precisa. A gente está vendo o que está acontecendo. Eles estão atacando. Eles se acham donos do país. Com base nas narrativas, nos factóides que eles inventam, nessas narrativas politicamente corretas, nesses enquadramentos, nessas desqualificações de pessoas, eles querem ir avançando, né, adentrando as prerrogativas, sobretudo, do Poder Executivo. Poder Executivo, Presidente da República e inibição das Forças Armadas. As Forças Armadas, se você parar para pensar, o que houve com elas nos últimos 40 anos? Desde a Constituição de 88. Eles receberam estigmas o tempo inteiro desse pessoal inimigo da pátria. Torturador, ditador e blá, blá, blá. Né? Flerta com a tortura. E essa ladainha foi colando, você foi idiotizando pessoas nas escolas pelos livros, esses livros base no ensino fundamental, ensino médio, nas faculdades, que hoje são antros de doutrinação, sequer a polícia entra, dependendo de onde seja. Então, hoje, as Forças Armadas estão estigmatizadas. Muitos ainda, no inconsciente, ou até no próprio subconsciente, eles carregam isso e querem mostrar que são bons moços, querem mostrar uma boa imagem. Então, até hoje, eu não vi ninguém com a coragem do Newton Cruz, falando educadamente com um repórter. Só o Bolsonaro, de vez em quando, perde a paciência e dá uma patadinha ou outra. Mas um general Newton Cruz e um Figueiredo fazem falta na forma de se expressar educada, bem ali ao natural, como vieram alguns. Bem gentil. Prefiro o cheiro de cavalo do que de gente. Pois é. Não, eu tenho reza a lenda, estava o general Figueiredo lá no hipódromo assistindo uma corrida de cavalos. Daí chegou o repórter: general, como é que o senhor está vendo a corrida? Com os olhos. Então, assim, mais ou menos essas gracinhas que faltam hoje para os generais. Não precisa fazer nada, você não precisaria de notas se portasse como o general das antigas. Por que um general tem que ficar engomadinho no politicamente correto? Por que não pode ser ao natural? Eu duvido que os generais, em ambientes privados, conversando, que sejam essa engomação toda, todo lá, quase que empalhado, todo bonitinho, pó de arroz, todo lá, cabelinho feito. É a imagem que se passa do bom mocismo militar. Eu não sei o que eu acho disso, mas não me soa bem. Você tem que militar, é militar. Você tem que passar uma imagem às vezes, de rispidez. Você tá sendo talhado para a guerra. A gente está numa guerra de quinta geração, uma guerra invisível, que muitos falam que é a teoria da conspiração, não tem problema, mas a gente está numa guerra. Você vai ficar tendo que ser bom mocinho o tempo inteiro? Porque se você for você mesmo, você estaria traindo alguma estratégia? Não. Você está sendo você. Eu, Renato, minha personalidade, estou sendo eu. Não tem nada a ver com a estratégia que está em curso. Eu respondo pela minha fala. O general responde pela fala dele. Então, assim, é isso que eu sinto um pouco de falta disso. Se os generais fossem mais eles, fossem menos politicamente corretos, ou melhor, ignorassem completamente esse politicamente correto e não ficassem intimidados por Ministério Público, por Judiciário, por Senado,
por deputados, né, se soubesse um pouquinho mais de manuseio do direito, como deveria ser para resolver problemas, então ficar repetindo doutrinas de faculdades que os esquerdistas trouxeram de fora, implantaram aqui e venderam para a sociedade, se os generais se livrassem disso, a gente poderia estar numa situação diferente. E hoje, essas acusações aí que esse pessoal do PSOL fez, dizendo que eles estão sendo intimidados, né, o Senado foi intimidado, isso aí não teria colado jamais. Mas foi tudo construído ao longo do tempo, é muito compreensível. Renato, nós também tivemos aí uma decepção com a história do voto impresso, porque a análise da proposta foi adiada por conta de todas as articulações políticas que o Supremo Tribunal fez em nome de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Barroso. Então, provavelmente não vai dar tempo de passar essa PEC. Isso a gente não sabe nem se vai ser passado, para falar a verdade, porque líderes políticos tiraram, os presidentes dos partidos tiraram os líderes do Congresso que eram favoráveis ao voto impresso após a reunião com o Supremo Tribunal Federal e colocaram os parlamentares que são contrários. O presidente Bolsonaro, em resposta, disse que ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. A forma como está escrito pode dar uma dupla interpretação. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que ele quis dizer com ou não temos eleições. Ele quis dizer que não vai ser uma eleição justa? Não, a minha leitura é literal. Não teremos eleições. Qual o sentido se ele sabe que o sistema é fraudulento, haver eleições, ele perder e depois vai fazer o quê? Ele vai deixar a panela de pressão explodir para agir, sabendo que o problema existe? Por que não agir antes? Então, eu leio o que ele fala de uma forma ali, literal, semanticamente objetiva. Não no sentido de que depois vai haver choramingos, vai se recorrer ao próprio tribunal suspeito que deu causa a esse problema todo, que está dando causa a esse problema todo. É a mesma coisa, né? Você é o burro correndo atrás da cenoura, né? Você bota aquela cenourinha, fica o burrinho correndo atrás. Não faz o menor sentido. Né? Você tem que interpretar o que ele fala dando valor às palavras dele, por mais que até então ele tenha sido usurpado em suas prerrogativas o tempo inteiro, esteja sendo aviltado o tempo inteiro. Mas você precisa dar valor ao que o presidente fala. Então, eu não vejo isso como bravata, eu leio dessa forma. Ou não teremos eleições mesmo. Agora, outra questão que você falou, Camila, porque não vai dar tempo, por quê? Por que não vai dar tempo? Porque tem prazo de licitação das urnas. Se vira. Se a PEC for aprovada, vamos imaginar que seja aprovada em julho do ano que vem. Julho do ano que vem, de 2022. Tá? Então, daqui a um ano. Aí não vai se fazer porque não tem prazo para licitação? É isso? Não, não é isso. Se vira, TSE. Não foi você que deu causa ao atraso da PEC? Não foi vocês que fizeram politicagem, interferindo no livre exercício do poder legislativo, lá do Congresso Nacional, fazendo atividade político-partidária? Se vire-se. Simples assim. Com um chicote no lombo, Camila, o cavalo corre. Não é isso? Quem anda de cavalo, chicote no lombo, o cavalo corre. Né? Você tem que bater, que ele corre. Você tem que bater com jeitinho. Fala que você não tem que ficar machucando o bicho. Você tem que bater no lugar certo. É isso. Tudo funciona na base da pressão. E como é que vai ser feita essa pressão? Uma pressão institucional, legítima, com base na aval da população. Milhões já autorizaram. Autorizaram o quê? Fazer o que tiver que ser feito para colocar esse galinheiro aqui no seu devido lugar, na sua devida ordem. Como é que você vai... Como é que você vai colocar galinhas em ordem? Galinhas obedecem ao ser humano? Como é que você faz isso? Tem que dar um jeito. No Brasil tudo é possível. É banânia. A gente tem que dar um jeito. Já que estamos falando do exército e senadores que desafiam, e não briga comigo porque eu também achei agora, eu ia falar de outra, mas ia falar do Renan Calheiros, e aí me apareceu o link dessa, eu falei, essa é boa.
O Randolph Rodrigues, sobre o Coronel Elcio. Achamos o candidato a Adolf Eichmann brasileiro. Eichmann, brasileiro, que foi um oficial nazista. Mais Camila, um ataque, doutor? Isso aí é injúria. Crime de injúria, mas o cara... Pelo amor de Deus, doutor, oficial nazista. Não é tipo coronel besta, é oficial nazista. A certeza da impunidade faz ele ficar ofendendo as pessoas gratuitamente. É simples assim. Ele se vale de factóides que eles criam e acusam as pessoas o tempo inteiro. Até quando? Até enquanto não houver um freio. Quem dará esse freio? Não será Rodrigo Pacheco, não será Aziz, não será Calheiros. Só 2 pessoas podem dar um freio hoje. 2 pessoas. Uma é o Jair Bolsonaro e outra é o general Braga Neto, acionado pelo Jair Bolsonaro. Mas ninguém. E terceiro, tem uma pessoa coletiva, é o povão. Se o povão se rebelar, for para a rua e colocar tudo abaixo, também ele coloca freio nisso. Fora isso, nada. Vai continuar. Mas, Renato, essa semana nós também tivemos a notícia que o André Mendonça assumirá a tão sonhada cadeira no Supremo Tribunal Federal no lugar de Marco Aurélio. Marco Aurélio que deve ter ficado um pouco chateado com o anúncio, já que ele pediu para o presidente esperar a saída dele antes de anunciar. Ainda bem que o presidente não esperou, porque sabemos que ele ia dar ali um showzinho para chamar a atenção. Porém, uma ilustre figura de uma ética impecável, uma moralidade admirável, aquela pessoa que toda mãe sonha ter como filho, chamado Renan Calheiros, criticou a escolha de André Mendonça. André Mendonça não atende a requisitos para o Supremo Tribunal Federal. O relator da CPI disse em entrevista no Metrópole que o escolhido de Bolsonaro para o Supremo terá muitas dificuldades para ser aprovado no Senado. Logo ele, Renan Calheiros, que usa o Supremo Tribunal Federal como seu escritório particular, toda vez que é investigado pela Polícia Federal, ele corre ao Supremo. E olha que mágica! Já são 10 acusações que desapareceram nos canos escuros do Supremo Tribunal Federal. Qual que é a resistência real do Renan Calheiros contra o André Mendonça? Olha, Camila, eu não sei, deve ser alguma coisa de foro íntimo, não sei se o André Mendonça não deve ser aquele ministro que se renderia ali aos encantos do Calheiros. Então, provavelmente é por isso. Mas se você comparar lá o currículo do André Mendonça com os que estão lá, não deixa a desejar ali para ninguém. Eu vejo o nome dele como, dentro desse contexto que a gente está aí, um nome possível, se você pensar na possibilidade de aprovação do Senado. Se você pensar apenas no nome ideal para o que se esperaria de um STF, eu diria que não estaria na minha preferência. Apesar dele ter o mérito dele, não estaria na minha preferência. Então, mas é um nome possível diante dessa politicagem que a gente vive. Então, enquanto não houver uma limpeza que a população deseja, não há como se esperar algo diferente. Não há milagres, porque para Bolsonaro emplacar o nome, diria, uma unanimidade dentre os milhões de brasileiros que esperariam um nome forte lá dentro, ele teria que fazer diferente do que está aí. E o diferente é implementar a autorização popular dada ali 1º de maio, dia 15 de maio, dia 23 de maio, dia 12 de junho, e ainda nas redes sociais de uma forma constante. Sem a autorização implementada, não há nomes diferentes a serem indicados. As pessoas têm que ter essa consciência. A gente está no estado de guerra, então é estado de guerra. Faz-se aquilo que for necessário, você joga as peças de uma forma mais inteligente, porque você tem em mente, para na frente você colher a vitória com o checkmate, aí sim você vai poder fazer as nomeações do seu agrado, do agrado da população, de modo que haja assim, uma corte no futuro que tenha sintonia com os anseios da população, tenha uma legitimidade popular, apesar de não serem juízes eleitos, mas que tenha assim, uma representatividade pela forma de pensar, pela ideologia,
pelo patriotismo, pelas boas intenções para com o país, e não essa que vive de politicagem, vive na defesa dos ideais mais nefastos desse progressismo imoral, né, que vigora aí, né, pelo menos por esse pessoal que se enquadra dentro do que se chama esquerda. Doutor, o que podemos esperar para a semana que vem? Olha, de onde nada se espera, de onde nada vem mesmo. Né? Sair dentro do que está aí, né? Isso, por um lado, é ruim. Por outro lado, a coisa está tão ruim que pode acontecer algo a qualquer momento. Está tão ruim, né, que algo pode estourar, a panela pode estourar, né, a caldeira pode explodir, né, um tribunal pode implodir, tudo pode acontecer. Né? Um senador pode sambar, ou a gente vive em Banânia, minha amiga. Banânia, tudo é possível. Então, a gente tem que estar sempre confiante. Nada é eterno na vida, nada é tão ruim que permaneça para frente. Quanto pior fica, mais rápida é a mudança que a gente deseja. Então, manter a confiança. O que eu sempre sugiro, não fiquem grudados nas notícias do dia a dia. Isso é loucura. Vai passar mal. Vai passar mal, não façam isso. Deixa as coisas fluírem. Não tenta compreender tudo que o Bolsonaro faz, porque não vai entender. Vai levar o presidente a descrédito, vai se desconfiar das Forças Armadas. Não tente entender. Tente pegar o que o Bolsonaro fala que agrada, se apega a isso. Confie nisso, exercite seu ato de fé, seu ato de confiança. Independente da religião, se você tem alguma religião, não importa qual seja, eu mesmo se não tem, eu não tenho, eu sou espiritualista, mas eu tenho fé, acredito em Deus e sei como funciona, dentro dos meus estudos, da minha experiência, mantenha, exercite sua fé. Não adianta você ter uma religião e ficar ali rancoroso, né, mas não está fazendo nada e está traindo. Que religião é essa que não te dá um conforto? É que não faz você exercitar um ato de fé, não ser uma pessoa mais compassiva, mais paciente, mais tolerante. Use aquilo para o bem, né? Mantenha a confiança. Não há jeito. Qualquer coisa diferente para se render ao pessimismo é um ato de masoquismo. Por mais que a pessoa não se diga masoquista, ela age como masoquista. Então, mantenha a confiança que como está não fica e vai acabar. É a única certeza que eu tenho. E pegando o gancho, cara, me mandaram ontem, eu recebi um post dizendo que ano que vem já está aí. A gente nem comentou hoje, mas fica aqui, né? Certa a dupla Dória e Leite para candidatura a presidente do ano que vem. Né? Dória e Leite. Me mandaram isso, eu até postei, né, no Instagram. Eu falei, não gosto de postar notícias ruins em nada. Eu sempre postar notícias com enfoque bom. Mas ali não vi como ruim, eu vi como uma coisa engraçada. Mas é lógico que é engraçado. O Dória não tem aceitação em São Paulo. O Leite, muito menos no Rio Grande do Sul. O Leite se reuniu na quinta-feira com a alta cúpula do Exército para falar sobre a candidatura dele. Ele se reuniu na quinta. A chance de sair essa candidatura, está registrada aqui, hoje é dia... Que dia é hoje? Dia 10? 10. É zero. 10 de julho, chance é zero. Essa candidatura não sai para o ano que vem. Está registrado. Posso errar? Posso. Mas é a minha prognose, eu apostaria minhas fichinhas nela. Então, foi uma notícia engraçada pela ousadia. Realmente achar que a população é idiota. Ou com muita confiança no sistema eleitoral barrosiano, que está aí e que está resistindo implacavelmente a mudanças, ao ponto de estarem comprando uma briga com o presidente da República, que, por enquanto, está só em palavras, mas, no final das contas, tenho certeza absoluta que a vitória será do bem. E detalhe para a chamada, mais presidenciável que nunca. A diferença de Eduardo Leite para João Dória são somente duas. Uma, que o Eduardo Leite é bonito, e segundo, que ele saiu do armário. Só, olha, o Dória continua no armário e parece um boneco, aquele trem lá. Esses dois ali, eles não têm visão política alguma, eles confiam no sistema, no mecanismo. A chance deles é zero. Para mim, eles não saem candidatos, aí é jogo de cena. É aquela ilusão de quem está ainda encantado com o superpoder que eles têm em mãos em função da complacência do judiciário, da autorização ilícita e complacência do judiciário com seus desmandos. Só isso.
Doutor, redes sociais, onde te encontrar, como te acompanhar? Camila, Instagram, Renata R. Gomes, oficial. O restante é tudo Renata R. Gomes. Eu abri uma conta lá no Getter, né? É a rede dos apoiadores do Trump, estou gostando bastante. Renata R. Gomes, bom perfil. Vale a pena, rede brasileira muito boa, Renata R. Gomes. O restante, YouTube, Telegram e Face, e etc. Tudo é Renata R. Gomes, vai me achar de alguma forma. E meu blog, eu quase não faço divulgação do meu blog. Quem quiser ler meus textos lá, sempre originais, renatorgomes.com. Tem mais de 140 artigos lá, desde 2017 para cá. Temas diversos, sempre com abordagem original. Fica aí o convite para visitá-lo. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, vai lá para o canal do doutor, está aqui na caixa de informações, é o primeiro link. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Muito obrigada, pessoal. Deem like, compartilhem ou dá dislike mesmo e diz porque não gostou. Pode hatear também para os hate de plantão, porque quanto mais vocês comentam e xingam, mais engaja. Então, fique à vontade aí. Tanto positivo como negativo, engaja do mesmo jeito, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. À noite eu encontro vocês às 10 horas da noite com Cissa Beire e domingo às 7 horas da manhã com Ivan Kleber com as notícias da Europa. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.